Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos e amigas, senhoras e senhores. Mais uma leitura nesse livro histórico chamado de Bíblia. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 3 versículos. Para a mente aberta, hein? Vamos lá. Quando isto que é corruptível, versículo 54, capítulo 15. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando é que aconteceu isto? Quando Jesus morreu e ressuscitou. Tragada foi a morte na vitória. A morte era aquilo que nos mantinha separados de Deus, o homem. Nós não estamos mais separados de Deus. Porque isto que era corruptível se revestiu da incorruptibilidade. Não é este corpo, é o entendimento. Versículo seguinte. Após isto, olha a declaração. Versículo 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Onde está o inferno, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo é o fim da lei, então não tem pecado. Não tem aguilhão, não tem morte, não tem inferno. Ouviu o crente evangélico? Ouviu, evangélicos? Como vocês se enganam e são enganados porque querem? Vocês têm uma Bíblia que vocês dizem que é a palavra de Deus. Vou repetir o que está escrito aqui. Versículo 54. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Não há mais separação de Deus. E isso já aconteceu. Só que você precisa fazer acontecer em você, deixando de ser incrédulo. Versículo seguinte, 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está? 55 ou 56, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado, a lei. Não há mais pecado, porque não há mais lei. Cristo é o fim da lei. Não entendeu não, meu irmão evangélico? Outra leitura para você entender. Romanos capítulo 8. Versículo número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida te livrou do pecado e da morte. Essa lei é a ressurreição de Cristo. É a lei do Espírito de vida. Você está livre do pecado, do homem, esse é o pecado, e da morte, de ficar separado de Deus. Você está livre. Mas é necessário que haja antes. Vamos voltar lá? Ao que está escrito em 1 de Coríntios 15, 54. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Isso precisa acontecer em você, evangélico. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, isso aconteceu. É preciso que você admita isso. Porque aí
Cumpre-se o versículo seguinte: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está? Você é um vencedor, se obedecer.